Então, a procrastinação, todas as procrastinações, elas podem ser curadas quando a gente entende a causa. Todas elas têm uma causa. Não é porque você tem déficit de atenção. Porque, ainda que tenha, o déficit de atenção, eu não vejo como as pessoas focam só como uma doença. Eu vejo o déficit de atenção como o perfil de uma pessoa muito criativa, muito cheia de insights. Quantos livros você tem escritos? Eu tenho 4 livros escritos. Na verdade, dos livros, como eu tenho uma trajetória longa, foi o projeto até que eu demorei mais. Eu comecei há 3 anos a publicar. Eu tenho dezenas de livros para publicar, porque eu tenho muito conteúdo, mas eu já publiquei 4 livros. Quais são? Eu tenho um chamado A Cura da Procrastinação, que foca justamente nessa... Esse eu preciso ler. Tá. Eu devia ter trazido aqui, vou te dar de presente. A Cura da Procrastinação é muito bacana. Procrastinação é uma doença, né, cara? É uma... Sim. Eu sofro com isso, viu? Pois é, eu acho que você vai ter uns bons insights com esse livro, viu? Porque a procrastinação, ela vem de um... Os meus livros, os que eu lancei, ainda não são da espiritualidade, são mais do aspecto psicológico. Uhum. Eu tenho um chamado Resgatando Seu Poder Pessoal, que é de empoderamento pessoal e cura de traumas. Eu tenho um chamado Ponto de Reencontro, que ele foi inspirado num projeto que eu fiz no período aí da quarentena, da pandemia, que foi um projeto de lives diárias, e eu extraí dali 19 temas bem legais, com muitos insights, né? E tem um muito bacana também, chamado O Poder da Lucidez, que ele foca numa mistura de psicologia, budismo, que eu falo sobre como criar uma mente calma e neutra, sem ser reativo na vida, e faço uma comparação com o metaverso, quando você cria cenários próprios nos quais você acredita, digamos assim, bolhas de ilusão, e você tem que aprender a quebrar essas bolhas de ilusão. Então, esses 4 livros já estão lançados. A procrastinação, em especial, que você falou, a cura dela, ela vem através de perder o medo de se frustrar. Tem muitos fatores, mas se for colocar um assim, você procrastina sempre por perfeccionismo. Porque você quer estar melhor preparado. Porque você quer fazer mais bem feito. Porque você acha que ainda falta algum recurso ou que não é o momento. Então, a verdade é uma falta, no fundo, Niso, a procrastinação vem da falta de merecimento pessoal. Falta você se sentir merecedor de que aquela experiência que você quer viver vá dar muito certo e vai ser muito prazerosa. E quando você está ansioso, angustiado, você sofre, você não está no prazer, você está na dor. E aí você procrastina. Mas às vezes, no meu caso, por exemplo, você está falando talvez num aspecto mais de projetos, de coisas, sim. né? Agora, são às vezes coisas bobas, Sim. como coisas do dia a dia, Sim. que não tem a ver com, por exemplo, frustração. Certo. Né? Mas eu acho que acaba influenciando também, né? Coisas de pagar uma conta, de coisas básicas do dia a dia. Sabe? Sim, que tem também uma explicação. Essas coisas, cada caso é um caso, mas vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo típico. Muita gente aí começa o ano falando, vou para academia, vou fazer exercício. E até tenta, e depois começa a procrastinar, começa a se sabotar, começa a não ir. Por que a pessoa faz isso? Primeiro, se você vai num sentido mais profundo. Na prática, ela vai dizer, tá sem tempo, sei lá, é chato. Mas no sentido mais profundo, ela está adiando porque, primeiro, ela às vezes não acredita que ela vai obter bons resultados, como se ela não fosse capaz. Então tem uma coisa ligada ao não merecimento, entendeu? Ou ela pega e fala assim, isso aqui me entedia, porque me lembra atividades desde a infância onde eu era colocado numa cadeira, sei lá, num espaço e ficava aprisionado ali. Eu não quero isso, eu não sou assim. E às vezes você poderia buscar outras atividades físicas que poderiam dar mais prazer até. Então a procrastinação, todas as procrastinações, elas podem ser curadas quando a gente entende a causa. Todas elas têm uma causa. Não é porque você tem déficit de atenção. Porque ainda que tenha, o déficit de atenção, eu não vejo como as pessoas focam só como uma doença. Eu vejo o déficit de atenção como o perfil de uma pessoa muito criativa, muito cheia de insights. Então, a tua visão, todo mundo que tem déficit de atenção, não tem uma visão
lógica e linear. E todo mundo tem um pouco, né? Todo mundo tem. Sem exceção, né? Sem dúvida. Mas quem Há trabalha... graus e graus, né? Mas... Você que trabalha com o mundo da arte, da intuição, cara, você desenvolveu isso até. Sim. Eu também. Na minha área de filosófica, eu acabo desenvolvendo muito esses insights. Então, para nós, é uma característica. Não é só um problema. É que na sociedade, no mundo como ele é, no sistema escolar, é muito comum que a criança que é mais déficit de atenção, ela olha a professora e ela vê uma tiara no cabelo dela, que tem uma borboleta, e ela começa a viajar. E, na verdade, é uma associação de ideias que provavelmente essa criança, se ela pudesse se aprofundar nisso, ela vai ser genial. Um grande escritor, um grande artista, alguma coisa. Mas se ela não puder se aprofundar, ela vai ser tida como alguém que tem uma deficiência de atenção. Sim. Vira maluco, né? Vamos dizer assim. A grosso modo, né? Infelizmente, a sociedade às vezes olha por esse lado. Ou como hoje em dia, como doença, mas também não gosto desse foco. Ainda que a pessoa se trate, claro, busque pontualmente uma ajuda médica, medicamentosa, ou, claro, às vezes é necessário em momentos da vida. Mas não acho que a pessoa tem que paralisar e a solução não é essa. A solução é ela se conhecer, desenvolver seus potenciais, colocar em prática, se permitir viver experiências diferentes, porque toda pessoa que tem déficit de atenção e se torna um procrastinador, né? É porque normalmente ela tem muito tédio com as coisas que disseram para ela que ela tem que fazer. Ou seja, tem muitos condicionamentos do que ela deveria ser e ela está em conflito. E ela ainda não acreditou nela o suficiente para falar, vou mudar minha vida. Sim. Aí entra a autoestima, né? Entra um sentimento de escravidão, né? Há uma série de obrigações. A vida é aquilo que eu falo, a gente tem que ter um senso na vida de escolha consciente, não de obrigação, porque ninguém está te obrigando. Enquanto você achar que alguém está te obrigando a alguma coisa, você está no vitimismo. Enquanto você estiver no vitimismo, você não tem poder sobre a tua vida e nada muda. Por isso que é tão importante as pessoas saírem do sentimento de que sejam obrigadas, sabe? Que é uma coisa que vem da infância sempre, né? Tudo tem raiz na infância. E é preciso reprogramar o subconsciente e o inconsciente para a pessoa perceber que ela pode fazer escolhas e deve fazer escolhas autônomas, conscientes. Eu gosto muito de usar, Niso, as raízes das palavras, né? E uma coisa que as pessoas precisam resgatar é a autoridade. Porque a autoridade não é a voz de mando, não. A autoridade vem de autoria. Então tem autoridade quem é autor da própria vida. Eu acho isso muito bacana. Porque se você é uma pessoa que direciona a tua vida, faz o que tem vontade, é sincero consigo mesmo, você tem autoridade. Não é o que você fala para os outros que determina a tua autoridade. Já a autoridade a gente sempre liga uma coisa de mandar, né? De uma pessoa que é né? Sim, sim. E não, a verdadeira autoridade é você ser autor da vida. É você não estar vivendo em função de programações que o pai, a mãe, que a família fez. A não ser que combinar com você, mas se você não tem a ver com isso, é ter a coragem de renascer, né? É ter a coragem de passar. Tem um conceito na psicologia, quando a gente fala em renascimento, né? Tem um conceito que chama-se, não sei se você já ouviu falar, chama metanoia. Metanoia é uma palavra que significa, quando você chega num dado momento da vida, pode acontecer aos 30, aos 40, 50, 60, 70 anos, varia. Mas é aquele momento que você fala, puxa, cansei de viver por máscaras, eu quero ser eu mesmo. E aí você percebe que as antigas estruturas todas vão se desfazendo. E aí a pessoa entra numa fase, Niso, que eu chamo de deserto pessoal. É uma fase difícil, porque é uma fase de desapegos. Você tem que se desapegar de máscaras e antigas estruturas para poder renascer e ser uma nova pessoa, uma pessoa mais autêntica, na verdade, mais conectada com a tua essência. Esse é um trabalho pelo qual todo mundo tem que passar, para poder se desvencilhar dessas máscaras excessivas adquiridas, né, na educação, por condicionamento e trauma, e aprender a ser quem é de verdade. E é difícil mudar, né? É complicado difícil, mudar, né? É porque você tem que sair da acomodação. Mesmo o sofrimento acomoda, porque queira ou não queira, é conhecido. Dói mudar, né? Muitas vezes. Dói mudar. E mesmo quando a gente tem a consciência, eu estou errado nisso aqui, eu posso melhorar aqui, eu vou mudar
aspecto, desse departamento aqui. É difícil, né, cara? Pode ser mais fácil, né? Eu acho Não é que tanto quanto a gente... né? é difícil mesmo na prática, porque nós não somos, como eu falei para você, educados para entender que a vida é mudança. O ser humano é mutante, né? É mutante, mas ao contrário, o medo da mudança faz todo mundo tentar paralisar a vida. Então você vai se chocando quando a vida muda. Você se choca quando os filhos crescem, você se choca quando você envelhece, você se choca com um monte de coisas naturais. Ou seja, você vai se chocando, mas a vida é mudança, né? Tanto que o conceito, no budismo, o nome para isso, eles chamam de impermanência, ou seja, nada no universo é permanente. Tudo muda o tempo todo. E para não sofrer, precisa existir a aceitação desse entendimento. Tudo muda e está tudo bem. Mudar faz parte do processo da vida. A vida é essa viagem mesmo. Quando eu me dou o direito de viver a vida com sentimento de gratidão pela mudança, você muda o hábito, entendeu? Você pode criar o hábito de que a mudança seja boa e não ficar com medo da mudança. É porque o ser humano é muito de hábitos, né? Total. É muita rotina, né? A gente é muito... E acomoda. Acomoda. Você vai vivendo aquela rotinazinha ali, né? Acomoda e você se cerca de rotinas para poder se proteger. Para não passar o estresse da mudança, que você falou, o medo da mudança. E aí as pessoas querem controle. E não dá para controlar a vida. A gente não tem como. Você pode tentar ter um controle razoável de alguns hábitos ali, mas você não sabe quem você vai ser amanhã. Você pode ter novos sonhos e desejos e anseios. Seus sentimentos podem mudar em relação a pessoas. Os outros podem mudar em relação a você. É mais ou menos como você querer domar um leão, né? Você não vai domar, você vai exercer um certo controle exato. sobre ele. Você pode conhecer um pouco qual é a influência. Porque na hora que ele quiser, ele pode te matar, né? Pois é. Então você não doma, você exerce ali, né? Exato. Você tem que aprender a lidar. Mas você não tem como ter controle. Exatamente. Imagina então a gente, né, que lida com familiares, amigos, pessoas diversas no trabalho, e cada um ali tem o seu livre-arbítrio. E tem também o seu lado luz e o seu lado sombra. Tem as suas tendências boas e más. Sim. E você vai ter que lidar com isso. Isso acontece no casamento, por exemplo. Você está com alguém do teu lado que você ama, é muito íntima essa relação. Você vai lidar com o lado bom e o lado difícil. Então, não dá para você querer desenhar uma relação perfeita.